Sejam muito bem-vindas à sua vida sem anticoncepcional. Aqui desse lado, onde eu ensino para vocês, onde eu mostro para vocês como é possível viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana, autora do livro Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender. Esse espaço aqui é especial para mulheres e para mulheres que querem aprender como é possível, então, prevenir uma gravidez com total segurança sem usar anticoncepcional. Esse canal é para vocês que estão procurando sentido, né, orientação nesse sentido. E o tema dessa live, desse vídeo de hoje é: parar com o anticoncepcional? Você tá maluca, né? Que coisa doida é essa? Como assim? Mas todo mundo usa. Que história é essa que você vai parar de usar o anticoncepcional, né? Quantas de vocês não devem ter ouvido isso aí? Meninas, então tá. Vocês pararam de usar o anticoncepcional ou tá pensando em parar, né, de usar, e aí vocês começam a comentar, né, com as amigas, com o pessoal em casa. A gente quer contar, né? Uma mudança muito grande na vida e você começa logo a ouvir que você vai engravidar. Tá doida? Vai parar o anticoncepcional? Então você vai engravidar, né? Ou então já perguntam, né? Ah, você vai parar porque quer engravidar? Né? Às vezes a mulher já é casada. Ah, você vai parar? Vai engravidar finalmente? Vai ter filho? Não, né? Não é bem por aí, né? Ou então você simplesmente quer parar, você nem está casada ainda, mas você quer parar e você fica ouvindo que você é maluca, cuidar, está botando a mão no fogo, né? Daqui a pouco eu vou contar a história da minha aluna Raquel, que conta uma história sensacional sobre isso. Vou mostrar um áudio que ela me mandou outro dia e você vai ver como é importante que nesse começo vocês tenham muito cuidado, né? Com quem vocês vão comentar sobre esse assunto. Porque o que acontece geralmente, né? Como a gente aqui vive uma cultura no Brasil, né? Uma cultura de se utilizar o anticoncepcional para prevenir uma gravidez, isso é o tradicional, isso é o que todo mundo conhece. Então, se uma mulher se levanta e fala assim, eu não vou mais usar anticoncepcional, eu não quero mais usar anticoncepcional para prevenir uma gravidez, porque eu tô com problema, ou porque isso, aquilo, outro, ou porque eu quero prevenir um problema, imagina, isso é contra o tradicional, isso vai no caminho contrário do que é tradicional, é o caminho contra o que todo mundo está fazendo. Então, é claro que eles vão ver isso, vão ouvir isso como uma maluquice, você tá doida, né? Vai parar de fazer o que todo mundo está fazendo, né? Tem muita coisa assim que a gente vive às vezes fazendo e às vezes não nem para pensar o que é que está fazendo, nem por que está fazendo. Acho que teve um vídeo meu esses dias que eu falei, né, dessa cultura do anticoncepcional, falando, olha, a menina cresceu num ambiente em que a avó dela usava, a mãe dela usava, todo mundo da família usava anticoncepcional, as amigas usam anticoncepcional. E aquilo é dado como certo? É claro que se você não for usar, se você quiser alguma coisa diferente, você vai ser taxado de louca, né? Muita coisa é isso de cultural que a gente faz e às vezes depois vai se descobrir que não pode ou que não podia. Até mesmo medicamento, né, que a gente às vezes usa tratar algumas doenças, depois ouve dizer, eita, não pode mais usar aquele medicamento porque ele provoca um dano muito sério ao rim ou ao fígado, seja lá. E aí todo mundo para de tomar aquele medicamento, né? Enfim, tem muita coisa assim que culturalmente é aceito e depois você vai descobrir que aquilo lá não é tão bom quanto se pensava, né? Então, a ideia aqui é que vocês tenham em mente que para vocês que estão procurando viver livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar, vocês precisam dar o pontapé inicial sozinhas. Vocês precisam entrar nessa jornada sozinha. Esse momento, eu entendo que vocês queiram compartilhar, vai ser uma grande mudança na vida de vocês, mas esse início precisa ser solitário. Não quer dizer que é solitário triste, não, tá? Por que é tão importante que nesse momento você comece isso sozinha? Porque você precisa ter concentração, você precisa ter foco, né? E tempo para assimilar tudo o que você vai precisar fazer, os passos que você vai ter que dar para começar essa vida sem o anticoncepcional, tá? É por isso que é tão importante que nesse começo você comece sozinha, tá? Tá buscando essa vida livre do anticoncepcional? Você tem que iniciar sozinha. Se você não fizer isso, olha só, você quer parar de usar o anticoncepcional,
aí você quer contar para alguém ali mais próxima de você, né? Alguém ali do seu convívio, que está sempre com você. é, Só que você nem desenvolveu a sua opinião sobre parar de usar o anticoncepcional ainda, né? Então, se você nem desenvolveu a sua maturidade para parar de usar o anticoncepcional, não buscou todas as informações necessárias para passar por esse processo. Por exemplo, vocês estão aqui agora, aqui na live comigo. Isso é maravilhoso. Vocês estão aqui fazendo a coisa certinha, seguindo passo a passo. O passo a passo inicial é esse mesmo: buscar informações, tá? Se não for comigo, não gosto do sotaque da Fernanda. Ela é nordestina, ela puxa muito R, não gosto dela. Tudo bem. Vá ver outra mulher que tem um sotaque mais legal, mas não vá fazer as coisas sem informação. E vocês estão aqui no caminho certo, buscando a informação, tá? Então vocês precisam fazer isso sozinhas, porque se você tenta compartilhar isso com alguém que está de fora do seu processo, essa pessoa que não sabe nem o que está acontecendo, de repente interfere no seu processo. Mas é que eu queria saber a opinião da minha amiga, queria saber a opinião da minha, né, de outras mulheres. Veja, você pode saber sim a opinião dela. Entenda. Só que nesse momento é você que está usando o anticoncepcional e está passando por grandes dificuldades e problemas por causa do anticoncepcional. Ou você já conhece os problemas de outras mulheres e não quer passar por isso, né? Ou você é essa mulher que está comendo o pão que o diabo amassou. Você tem enxaqueca, você engordou, você tem as pernas inchadas, começou a criar varizes nas pernas desde que você começou a usar o anticoncepcional. Você perdeu o desejo sexual pelo seu marido. Você tem náusea, não está se alimentando direito. Veja, é você quem está vivendo tudo isso. É só você que sabe o tanto que você precisa parar de usar o anticoncepcional. Ou o tanto que você sofreu e por isso você parou de usar o anticoncepcional. Então perceba que pedir a opinião de uma pessoa que está de fora, sem ter ideia do que está passando e acontecendo com você, isso nesse momento não vai te ajudar. Talvez atrapalhe o seu processo. Entendeu? Então, assim, pensa, vê bem com quem que você vai compartilhar isso. É que nem você querer julgar alguém, né? Às vezes tem questão de, fulano vive assim, assado, né? Ninguém pode julgar a vida de ninguém, ninguém sabe o que a pessoa está vivendo, né? Isso serve para todas as esferas da vida. E nesse processo de deixar de usar o anticoncepcional, que é algo tão contraintuitivo, numa sociedade que vive a cultura do anticoncepcional, você precisa ter muito cuidado com quem que você vai comentar. Olha essa mensagem dessa minha seguidora que ela fala. Ela já vinha falando comigo e ela mandou mensagem falando assim: Nanda, eu novamente aqui. Eu adoro vocês que a gente fica se vendo aqui. Por mais que a gente não se conheça pessoalmente, vocês me chamam de Fer, de Nanda, né? E é assim, eu gosto. Nanda, eu novamente aqui. Eu fui contar para uma amiga minha sobre você quando ela me perguntou dos preparativos do casamento, já que ela passou por uma situação difícil por conta do anticoncepcional. Eu falei, achando eu que ela ficaria super animada com a ideia e eu teria uma aliada, e que eu teria uma aliada. No entanto, ela me desanimou bastante e disse que era um barco furado, porque mesmo vendo os sinais em nosso corpo, o estresse e outras coisas mais podem gerar alterações hormonais que fazem a menstruação descer antes do tempo. Enfim, eu ainda não desisti de você, mas isso que ela mencionou realmente me deixou com uma pulga atrás da orelha. Na questão hormonal, tendo alguma mudança devido a momentos estressantes ou tensos, procederia na avaliação desses sinais que nós mulheres damos, ainda funcionaria? Eu falei, olha, Gabi, acho que era Gabi o nome dela. Falei assim, sua amiga está metade certa só, meio certa. Ela só está certa quando ela diz que o estresse leva a alterações emocionais. Isso, de fato, é verdade. O estresse leva a alterações emocionais, sim. Agora, que você pode viver livre do anticoncepcional, com segurança sem engravidar, que isso é um barco furado? Isso não. Aqui o barco é grande, é cheio, é rígido e tá cheio de mulher aqui dentro desse barco, que não é um barco não, é um navio. Vai um cruzeiro, é grande, ele vai longe, tá certo? Eu não falei com essas palavras aqui tão, né, no sentido figurado, mas eu falei para ela o seguinte, olha, Gabi,
O estresse libera, ontem eu falei disso aqui para vocês, o estresse libera o hormônio do estresse, né, o cortisol, e esse hormônio afeta diretamente a produção dos hormônios sexuais femininos e afeta a nossa ovulação, podendo adiantar ou atrasar. E é exatamente por isso que você precisa conhecer o seu ciclo. Você precisa saber o que acontece normalmente no seu período fértil e no seu período não fértil. Porque a mulher que porventura passe por uma situação dessa da ovulação adiantar ou atrasar, ela vai olhar para o corpo dela e vai dizer: já sei o que aconteceu, não ovulei ainda, vamos esperar. Amor, hoje não podemos ter relação desprotegida porque ainda não ovulei. Ou então, amor, finalmente podemos ter relação desprotegida, tá? Porque já estou com todos aqui os meus sintomas aqui, o meu ciclo já está me avisando que eu já ovulei, estou tranquila, estou segura. Isso aqui vai sair um vídeo essa semana de uma conversa minha com uma aluna minha que está praticando o método Domine Seu Ciclo há 1 ano e vocês vão contar, vocês vão ouvir o relato dela falando que ela passou por uns processos, né, na vida dela, infecções, adoeceu, questão de emprego e ela teve o ciclo desregulado. E graças ao método Domine Seu Ciclo, graças ao fato dela conhecer o ciclo dela, ela conseguiu ficar tranquila, não precisou fazer teste de gravidez. Vocês vão ver, vai sair esse vídeo essa semana, tá bom? Então, quando eu expliquei tudo isso fui bem mais sucinta com ela, claro. Quando eu expliquei para ela essa questão, né, que a amiga dela, na verdade, não tá tão certa, aí ela me respondeu o seguinte, deixa eu voltar para cá para vocês a tela. Ó, aí eu botei assim, aí eu finalizei e falei assim, continue comigo, esse processo é seu. Infelizmente não dá para sair falando disso aos 4 cantos, pois há muito tabu à solta. Só confia, foi o que eu falei para ela, só confia e vem comigo. Mandei um murrinho assim para ela. Aí ela botou a carinha, né, feliz, chorando, chorando emocionada, coraçõezinhos, e botou, nossa, fiquei tão feliz de ler isso, obrigada, vou continuar assim. Sim, essa seguidora, pensa bem, ela veio me contar essa história e me deu a oportunidade de tranquilizar ela, dizer, olhe, calma, segura aqui na minha mão, não solte não, fica aqui comigo. Mas quantas de vocês aqui talvez passaram por aqui, comentaram com as amigas que iam parar de usar o anticoncepcional, ou mesmo até com um profissional de saúde, né, que nem todos eles estão informados de que isso é possível. E colocaram caquinha na cabeça de vocês e vocês nunca mais voltaram para cá, né? Eu só sei que vocês passam isso, eu só descobri que isso era um problema de vocês quando as minhas alunas começaram a falar para mim. Falaram assim, ó, Fê, agora eu tô livre para contar para minha mãe. Ah, Fê, agora eu tô livre para falar para minha melhor amiga. Nossa, Fê, eu passei por esse processo sozinha. Daí que eu percebi que tinha um probleminha aí além do medo de engravidar, que era essa questão de você lidar com esse assunto na sociedade que a gente vive, tá? Olha aqui esse exemplo da Daiane, essa minha aluna. Deixa eu ver, olha aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Ela passou um belo dia e falou assim para mim, boa tarde, em fevereiro, viu? Ela começou a praticar o método Domine Seu Ciclo em dezembro, eu lembro dela, a Daiane, e ela em fevereiro, ela fala aqui para mim assim, ó, boa tarde, Fernanda, venho aqui só te agradecer mesmo. Eu tô aprendendo muito vendo os vídeos, né, que são as aulas. Se tenho dúvidas, vou lá, vejo de novo. Se não fosse você, eu não aguentaria ficar tanto tempo sem usar o anticoncepcional pelo medo e pela pressão que nós mulheres sofremos. Que Deus te abençoe. Ela falou isso aqui e ainda emendou depois, aí eu fiz um comentário, ela respondeu o seguinte, isso é pressão, sabe? E medo de ser julgada por estar fazendo isso, que para muitos é uma loucura, por isso eu fiz calada. A Daiane, ela fez tudo calada mesmo, ela não contou pra ninguém. A Jéssica tá aqui no Instagram falando, as pessoas realmente são muito desacreditadas de um método natural. Sim, são, e isso é por causa mesmo da desinformação e da falta de atualização nesse sentido, né? Tem alguns trabalhos que mostram que alguns profissionais de saúde, né, não recomendam os métodos naturais porque eles não conhecem, eles não sabem que eles funcionam, que esses métodos funcionam, né? Então, meninas, voltando, né, vocês que estão aí querendo parar de usar o anticoncepcional, buscando um método contraceptivo natural, né, para prevenir a gravidez, que dê segurança. Então, eu entendo que vocês precisam dessa atenção especial, que é saber como começar, né? Saber para quem falar desse assunto. Não é muito fácil não, porque
Inclusive, tem médicos que vão desencorajar você. Quantas de vocês não foram para a ginecologista falando: ah, eu quero parar de usar o anticoncepcional, não aguento mais, estou sofrendo com isso, aquilo, né? E ela não vai usar. Inclusive, a Daiane, essa minha aluna, ela mesma falou. Tem até outro print dela, não mostrei aqui, mas tem outra. Ela fala assim: ano passado eu tentei, ano retrasado no caso, né? Porque ela começou aqui comigo em dezembro do ano passado. Então, um ano atrás, ela já me contava que em 2019, 2020. Ela tentou parar de usar o anticoncepcional, mas a ginecologista dela desencorajou, então ela não parou de usar o anticoncepcional. Então veja como é difícil. Tem os próprios médicos, alguns médicos não entendem, não conhecem, né, essa outra possibilidade. Então é muito difícil mesmo. Então tenham muito cuidado com quem vocês vão compartilhar, mas o parceiro, é importante que o seu parceiro esteja por dentro disso, tá? Do que está acontecendo com vocês. O parceiro tem que saber que você está buscando um método natural, né, que você quer viver livre do anticoncepcional, com segurança, sem engravidar. Ele tem que estar por dentro disso aí. Porque ele vai ter que entender que numa determinada fase do seu ciclo menstrual, o uso do preservativo ele é obrigatório, né, que é no seu período fértil. No período fértil, a mulher que não quer engravidar precisa usar o preservativo. Diferente do período não fértil. Você está aí, um relacionamento estável, longa data, né? Tem até filho, mas não quer agora engravidar de novo, você pode ter relação desprotegida com o seu parceiro sem perigo nenhum de engravidar. Porque a gente só corre risco de engravidar, né? A gente só pode engravidar no período fértil. E é por isso que você tem que falar para o seu parceiro: olha, então, amor, relação desprotegida é somente no meu período não fértil. Eu estou passando por um processo, eu estou me conhecendo, estou conhecendo o meu ciclo. Tenha paciência. Nesse começo, nós vamos ter sempre que usar o preservativo, porque eu ainda estou aprendendo. Eu não sei ainda quando eu estou fértil, quando eu não estou. Mas quando eu aprender, nós vamos ter mais liberdade. Então, esse parceiro tem que estar ali, ó, junto com você, tá certo? Buscou as informações, já sabe tudo direitinho como é que vai ser, chama o parceiro para conversar, tá bom? A Laiane tá falando assim: ainda não falei com algumas pessoas, porque todas as vezes que eu comentei que queria parar, me disseram que eu sou louca. Falei? Eu não falei? Fala não. Minha gente não fala só. Ó, as minhas alunas falam assim: professora, quando eu vi você falando aquilo lá, viver sem anticoncepcional, sem engravidar, falei: nossa, é louca. Aí elas começam a me stalkear, né? Elas vão lá, vão ver o que eu fiz, o que eu falo, o que eu estudei, vão no meu currículo lá, descobrem, né, que eu fiz uma graduação, eu fiz um mestrado, fiz um doutorado, fiz um pós-doutorado, publiquei um livro. Aí as pessoas falam: eita, essa mulher acho que não é tão doida não. Mas assim, elas vão me stalkear, elas descobrem tudo da minha vida mesmo. Mas então, minha gente, como a gente vive essa cultura aqui, né? A cultura do anticoncepcional, que é isso, que previne a gravidez, blá blá blá. Então é difícil mesmo. Você vai comentar com a pessoa, que nem eu, uma aluna minha, né? A Tainara, ela me conta o seguinte: a Tainara, que já está aplicando o método Domínio do Seu Ciclo há um ano, ela me contou, bem no começo, que ela comentou com a sogra dela que ia parar de usar o anticoncepcional. Ela usava anticoncepcional fazia 6 anos, mas ela tinha dor de cabeça, dores nas pernas, ela inchou. Até que ela ficou com a visão turva, ela falou: opa, parou, não uso mais anticoncepcional, não dá mais pra mim. E ela, assim, toda essa mulher que vive assim, ela gosta de tudo natural, né, se alimenta bem, faz tudo direitinho, só que ela disse que a falha dela era usar anticoncepcional. Ela falou assim: não, dor de cabeça, visão turva, parei, né? Ela decidiu parar, foi quando ela me encontrou. Ela já estava procurando por um método natural. E ela contou que falou pra sogra dela que já estava 4 meses sem usar anticoncepcional e que bom, tá ali e tal. Aí disse que a sogra dela falou assim: ei, minha filha, tem que ver, né? Às vezes você ou meu filho deve ter problema de fertilidade, né? Porque parou de usar o anticoncepcional e não engravidou, né? Essa é a cultura que a gente vive. A mulher que não quer engravidar faz o quê? Usa anticoncepcional. E quando ela quer engravidar, o que ela faz? Ela para de usar o anticoncepcional. Logo, se ela parou de usar o anticoncepcional e não engravidou, ela tem problema. Essa é a cultura que a gente vive. Por quê? Porque, infelizmente, esse conhecimento sobre o ciclo menstrual feminino, como é que funciona o corpo, que tem um período que a mulher engravida, mas tem um período que não engravida, que a mulher passa por um ciclo, que a menstruação não é ciclo, menstruação é só uma parte do ciclo menstrual, enfim. Então, essa cultura está enraizada, né? São muitas gerações vivendo isso. É difícil desfazer, né, esse conceito. Outra aluna minha, Viviane, vou conversar com ela semana que vem. A Viviane usava anticoncepcional há 14 anos. Tinha 39 anos. E ela tinha medo de parar de usar anticoncepcional, porque na cabeça dela ela ia engravidar. Aí, beleza, parou de usar. Começou a aplicar o método. Viu a maravilha acontecendo.
3 meses depois, ela já tinha me mandado mensagem que já tinha tido a primeira relação desprotegida com o marido dela, não engravidou, já tá aí agora também mais de 6 meses aplicando o método. E ela disse que quando comentou desse assunto no trabalho dela, que ela é gerente de uma loja de sapatos, muita mulher ali, né? As que ela comentou um dia lá, ela que ficou tão envergonhada porque disse que as mulheres começaram a olhar para a cara dela como se ela fosse uma retardada. Imagine uma mulher falar: "Ah, eu parei de usar anticoncepcional porque eu não quero engravidar". Aí disse que ficaram olhando para ela assim, olharam para a cara dela tipo, eu tenho até um vídeo dela falando isso, que olharam para ela como se ela fosse uma retardada. E é assim mesmo que o povo faz. Minha gente, uma coisa ruim sendo vista como algo certo e algo bom é terrível. A gente que está aqui do lado de cá vendo que está tudo errado, você fica louca. A gente que está aqui, vocês junto comigo. A cultura deixa impregnado na gente, assim, né? Deixa um traço tão forte quanto a genética. Porque, veja, algo cultural tipo essa, do anticoncepcional, ai, só o anticoncepcional previne a gravidez, é tão forte, está tão enraizado, que se a mulher fala, oh, eu quero parar, ela é maluca, ela é louca, ela quer engravidar, ela é retardada. Gente, ai, chega a me dar uma náusea, isso me dá náusea, parece que eu tomei anticoncepcional. Senhor, alguns médicos, né, que não, também não encorajam as meninas, e ela vai falar que vai parar, e eu vou mostrar um áudio daqui a pouco. Deixa eu ver se é agora, produção, que eu vou mostrar o áudio. É agora? A Raquel contando a história do que o médico dela falou pra ela. Tem um áudio dela, ela já me autorizou a falar aqui. Eu vou mandar aqui, vou mostrar pra vocês. É por isso que a mulher que quer viver livre do anticoncepcional, com segurança, sem engravidar, ela tem que começar o processo sozinha. Tá certo? No máximo ali com o marido dela, com o parceiro dela. Ah, mas feia, que quando eu comecei a usar anticoncepcional eu tinha uma doença, tinha um problema sério lá, sei lá, tinha endometriose, tinha mioma. Ah, então converse com a sua médica, com o seu médico, tá? Aí sim é importante que ele esteja junto com você nesse processo para ver se aquele processo patológico que você estava e que fez você ir tomar o anticoncepcional para aliviar os sintomas, veja lá como é que você tá? Nesse sentido, sim. Só essa ressalva que eu quero fazer, tá? Agora, fora isso, você sempre teve uma saúde em dia, tá tudo bem, só mesmo tomava porque para evitar a gravidez, ou porque na sua adolescência o seu fluxo era intenso, ou seu ciclo era irregular, isso aí pode ficar tranquila que você já passou. 10 anos depois você é outra mulher, tá certo? Deixa eu mostrar aqui um print de uma aluna minha, quando ela começou a praticar o método Domine Seu Ciclo. Olha que legal. Essa minha aluna aqui, a Thaís, ela é muito engraçada. A gente tem um grupo, né? Tem um grupo com as minhas alunas e a gente sempre está trocando ideia. Eu estou ali para dar o suporte para minhas alunas. E aí, logo que ela começou a praticar o método Domine Seu Ciclo, ela mandou isso aqui, ó. Oi meninas, queria compartilhar algo com vocês. Eu tô toda faceira com o método Domine Seu Ciclo e ando espalhando a notícia para todo mundo, hahaha. Fico divulgando para todo mundo, mas como é difícil das pessoas acreditarem, de aceitarem, sei lá. É impressionante, porque o medo de um método natural é maior do que está prejudicando a própria saúde. Eu fico chocada. Claro que se viessem me falar, eu iria ficar desconfiada, mas ainda assim eu ia atrás. Sempre que eu falo do método, as mulheres me olham e dizem: Mas existe a tabelinha, é bem seguro. Como quem me dissesse que se eu fosse tu, não arriscava. Quer arriscar? Então segue esse aqui. Ó, se é para arriscar, arrisca na tabelinha. Olha que coisa mais louca. Eu falei para vocês ontem da tabelinha do perigo da gravidez e conto dos milhares de casos de mulheres que engravidou com tabelinha. Então a cultura tá tudo tão errado que disseram assim para ela: não, olha, se é para parar, então usa esse aqui, ó, que é o método, ele é mais errado, mas é melhor você fazer com isso aqui, tá? Coisa mais louca. E ela fala assim: teve uma amiga minha que chegou a me dizer assim: faz tu primeiro lá, vai lá fazer o domínio do seu ciclo. Se tu não engravidar, daí eu vejo de fazer. Acredita? Aí a Thaís falou isso aqui. E ela botou ainda assim: eu tô querendo espalhar o método para os 4 cantos do planeta. Por quê? Para mim, ela botou entre parênteses, para mim é como se eu descobrisse a América. Mas para as pessoas é tipo, ela botou uma carinha assim. Para as pessoas que me ouvem falar isso, ela botou um emojizinho assim. Que absurdo, né?
São esses comentários delas, foram esses comentários que me fizeram bolar essa live para vocês, que era um problema que eu não sabia que existia. Eu não sabia que vocês tinham todo, que o fato de vocês comentarem com outras pessoas poderiam bloquear vocês. E eu vejo que bloqueia mesmo, que trava. Então não se deixe levar, tá? Por isso que eu quero até passar um caminho para vocês aqui. O que vocês devem fazer, tá? O que vocês não devem fazer, o que vocês devem fazer agora nesse processo de viver livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Quer viver assim? Parou de usar o anticoncepcional ou quer parar? Não quer usar o anticoncepcional, mas também não quer engravidar. Quer ter segurança? Beleza, beleza, vamos, o que você tem que fazer? Primeira coisa, o que é errado? Perguntar para uma amiga que parou de usar o anticoncepcional, mas não fez nada. Sabe aquela mulher que às vezes para e não faz nada? Fala assim, parei, mas estou aqui, meu Deus, tomara que eu não engravide. Tomara que eu não engravide, porque, né? Não, essa mulher vai engravidar, então não vai na onda, não vai não pedir orientação a uma pessoa que não foi atrás de um método seguro, certo? Isso é errado. Usar práticas incorretas, não vai fazer isso. Confiar no aplicativo de ciclo, fazer a tabelinha, fazer coito interrompido, nada disso, tá? Isso vai dar errado também. Outra coisa, você tá lá usando anticoncepcional, vai sempre naquele seu médico que é aquele médico tradicional, que tá sempre passando, trocando um tipo de anticoncepcional por outro. Sempre que você fala com ele, fala, não, parar o anticoncepcional, não, não. Então, pedir opinião para esse profissional não vai te ajudar, percebe? Procure a ajuda de outro médico. Você quer ter aí o aval do médico, da sua ginecologista? Procure aquele que conhece métodos contraceptivos naturais. Chega lá e fala assim, doutora, quais métodos naturais, contraceptivos naturais a senhora me recomenda? Qual você conhece? Conversa com ela, tá? Não vai pedir opinião de quem não conhece métodos naturais, métodos contraceptivos naturais. Não vai pedir opinião dele, não vai dar certo. Ou seja, se você seguir com práticas incorretas, como acompanhar o aplicativo de ciclo, tabelinha, fazer coito interrompido, ou pedir opinião das amigas que pararam o anticoncepcional, mas não buscaram outro método, ou conversar com um médico que é tradicional, que não conhece métodos naturais, isso aí só tem duas opções para você. Ou você vai voltar a usar o anticoncepcional, ou você vai engravidar. E aqui a gente não quer isso. A gente quer uma mulher totalmente livre do anticoncepcional, com segurança e que não vai engravidar sem querer. É isso que a gente quer, né? E aí, o que é que eu recomendo que vocês façam de certo? Eu vou compartilhar com vocês agora o áudio da Raquel, essa minha aluna aqui, que compartilhou esse áudio com as minhas alunas, logo que as alunas não... Enfim, é um grupo com muitas mulheres, muitas meninas passando pelo mesmo processo, e eu acho maravilhoso esse grupo das alunas, porque quando elas se encontram lá dentro, elas veem que tem outras mulheres vivendo as mesmas realidades, a mesma realidade que ela. Uma mulher que usava anticoncepcional por muitos anos, tinha medo de ficar doente, de ter algum problema sério, ou teve mesmo um problema sério, né? Tinha dor de cabeça, enxaqueca, náusea, engordou, enfim. Então, elas se encontram lá dentro e é uma maravilha, porque elas ficam trocando ideias, que foi o caso que a Raquel fez aqui para as alunas do grupo lá. Eu passei no ginecologista e ele perguntou pra mim, você toma algum remédio anticoncepcional? E eu falei, não, doutor, eu não tomo nenhum remédio. Daqui a pouco já vai fazer mais de um ano que eu tô sem tomar. E ele falou, e como é que você se protege? Você usa camisinha? Eu falei, não, eu me protejo com camisinha e eu sei quando eu posso e quando eu não posso ter relação desprotegida. E ele ficou bobo. Ele falou assim, você tá brincando com fogo. Eu falei, não, eu não tô brincando com fogo. Brinca-se com fogo quem não conhece o próprio corpo. Eu conheço meu corpo. Muito orgulho falando, sabe, gente? Eu conheço meu corpo, eu sei quando eu posso ter relação desprotegida e quando eu não posso ter relação desprotegida. E ele ficou bobo olhando pra mim, com um papel na mão, a caneta, já querendo receitar ali um anticoncepcional. Eu falei, não receite nenhum anticoncepcional pra mim, que o senhor vai perder tempo. Então, assim, depois que vocês começarem a colocar em prática, que vocês começarem a conhecer o corpo de vocês, né? Quando vocês forem no médico, ou forem comentar com algum parente de vocês, ou amiga, ou conhecida, de que vocês não tomam nenhum remédio, só
engravidam quando querem, as pessoas não vão acreditar em vocês, porque eles acham que é uma coisa de outro mundo. Você, como assim? Você é casado e você não toma anticoncepcional? Então são poucas as pessoas ainda que conhecem esse método. E eu espero que daqui pra frente muitas mulheres saiam dessa matrix anticoncepcional, né? E realmente tenham a luz, né, da Fernanda de se conhecer, de saber o próprio ciclo. Gente, isso é libertador, gente. É libertador. Meninas, a Raquel conseguiu resumir, né? Na verdade, naquela época, quando ela mandou esse áudio, já tem uns 6 meses que ela mandou esse áudio aí. Eu nem pensava em fazer essa live para vocês. Mas depois, somando esses relatos das minhas alunas, das seguidoras, esse depoimento que a Raquel fez por livre e espontânea vontade, eu pensei, poxa, eu preciso falar mais disso, eu preciso ajudar essas meninas. Por quê? Porque mesmo profissionais que têm ali todo o poder nas mãos, né, de falar para vocês o que é certo e o que é errado, né, como alguns ginecologistas fazem, assim, olha, não faz isso não para de usar anticoncepcional não. Não é assim não que a banda toca. Eu também estudei bastante e tô aqui para dizer para vocês que é totalmente possível você viver livre do anticoncepcional com total segurança e sem engravidar. E para fechar aqui essa luz, como a Raquel falou, que eu trago para vocês, muito obrigada, Raquel, por esse depoimento. Depois eu sei que você vai ver isso aqui. Meninas, o caminho certo nesse sentido, assista os meus vídeos, vão ver outras profissionais que também trabalham com contracepção natural, tem também ginecologistas que trabalham com isso, não tem só os tradicionais não. Então vão buscar se informar, procurem relatos de mulheres que pararam de usar o anticoncepcional, mas foram conhecer o ciclo menstrual, foram atrás de um método seguro, tá? Busquem se informar sobre como que o corpo de vocês funciona sem o anticoncepcional. Como é que o corpo de vocês funciona sem o anticoncepcional, né? O que é que vai acontecer agora? Como é que faz para conhecer o ciclo menstrual, né? Como vocês me perguntaram aqui, então até respondendo a pergunta aqui quem foi que perguntou aqui no YouTube? A Vilmara, como é que faz para controlar o ciclo? O ciclo, vocês começam a contar o ciclo desde o primeiro dia da menstruação. Menstruou, aquele é o primeiro dia do ciclo. E quando é que esse ciclo acaba? Quando vem a próxima menstruação. Então, você vai contar o número de dias entre o primeiro dia e o dia anterior ao começo do outro ciclo lá. O ciclo começou de novo, então quer dizer que o ciclo anterior já acabou. Ele acaba um dia antes do novo ciclo, tá? E assim vocês vão ter o controle aí da duração do ciclo menstrual de vocês. Eu já falei disso aqui em outros vídeos e posso falar em outros. Porque o objetivo dessa fala aqui foi ajudar vocês nesse processo, né? De iniciar essa vida sem o anticoncepcional. Cuidado para quem vocês vão conversar sobre isso. Desenvolva primeiro a sua opinião, desenvolva o seu conhecimento sobre isso, sobre essa possibilidade. Busque essas informações que eu já expliquei para vocês aqui, que vocês vão chegar lá. Vocês vão viver como eu vivo e como a Raquel vive, como a Tainara vive, a Daiane, a Viviane, a Thaís e muitas outras mulheres que estão aqui e vieram conhecer o ciclo delas, vieram dominar o ciclo para viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. É um caminho que não tem volta. Você aprendeu o seu ciclo, meninas, vocês nunca mais vão voltar para o anticoncepcional. Pode acreditar, tá bom? Era isso que eu vim então falar para vocês aqui hoje, acabando essa semana, fechando com chave de ouro, com esse tema tão importante, tão delicado. E eu também quero fazer uma ressalva, porque eu fico aqui falando mal, né, desses médicos tradicionais, não sei o que, mas eu sei, é porque eu sou meio assim, né, eu critico mesmo, porque é preciso andar, as coisas têm que caminhar, têm que evoluir, têm que ser melhor. Mas eu reconheço que tem muito médico bom por aí, né? Existem ginecologistas bons que estão buscando se informar, né? E eu tenho médicos muito humanos na minha família também. Meus pais são médicos, tenho tios médicos, meu irmão é médico. Então, assim, eu sei que tem médico humano por aí, tem muito médico bom por aí, mas também tem ruim, assim como tem em todas as profissões, né? A Ana está perguntando se depois que para de usar o anticoncepcional, leva muitos anos para voltar ao normal. Veja, ela falou que usou o injetável mensal, até hoje tem alguns sintomas.
Ó, infelizmente, algumas mulheres podem levar até 1 ano para realmente se desintoxicar, viu? Mas não quer dizer que vai levar 1 ano para você voltar a menstruar, não, certo? A injeção mensal você volta logo, é que nem a pílula. Parou, passa ali uns 30, 40 dias, você já volta a menstruar, tá certo? O que vai demorar é quem usa a injeção trimestral. A injeção trimestral aí sim, ela leva mais tempo, é um conteúdo de hormônio muito grande na injeção trimestral e aí leva mais tempo mesmo para você menstruar, né? Agora, para injeção mensal, pílula, você volta logo. Só que o seu corpo, para voltar a funcionar como ele era antes, leva um pouquinho mais de tempo. 6 meses, 1 ano, vai depender do seu metabolismo, tá certo? Mas o ciclo, a menstruação mesmo, já volta logo. 40 dias ali você já vai voltar a menstruar, tá certo, Ana? A Clara tá falando assim: uma mãe leva a filha que menstruou pela primeira vez lá no médico e ele quer logo passar o anticoncepcional, infelizmente. Pois é, porque infelizmente ele está na cultura do anticoncepcional. Ele está seguindo o grande fluxo. Ele não está olhando para fora da caixa, né? Infelizmente. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai ajudando, né, esses profissionais a se informarem nesse assunto, sobre esse assunto, né? Meninas, olha, um beijo para vocês, muito grande, eu preciso ir, tem que ajudar, tem que fazer almoço, daqui a pouco tem que buscar o filho na escola, tem muita coisa para fazer e tem aula para preparar, que eu vou preparar para a semana anticoncepcional nunca mais, tá bom? Um beijão para vocês.